Na aula passada, nós falamos sobre alguns pontos, ou esclarecemos alguns pontos relacionados à questão da natureza do homem. E é óbvio que o homem ele é uma unidade, mas uma unidade constituída, né, de uma parte que a gente chama uma parte imaterial e uma parte material. Né? E, certamente, esses assuntos que a gente tem estudado aqui são assuntos complexos. Tá? Existem questões difíceis de responder, e as mais difíceis são aquelas que dizem respeito à origem de todas as coisas, né? A origem dos fatos, a origem do próprio ser humano. Né? Então, é comum a gente observar, né, as pessoas e, podemos dizer assim, afirmar, né, com certeza, por exemplo, este homem, para que seja homem, com absoluta certeza, tem uma alma. Né? A gente poderia dizer, essa é uma pergunta meio estranha. Né? Normalmente não se fala isso. Né? Então, a gente está usando essa expressão aqui para poder dar uma instigada na nossa mente, no nosso pensamento. Né? Enfim, tá? É óbvio que, com absoluta certeza, nós podemos afirmar que um homem, um ser humano, tem uma alma. Mas não é fácil responder essa pergunta. Tá? Por exemplo, é fácil dizer que o homem tem uma alma, mas não é tão simples responder de onde veio a alma desse indivíduo, de onde veio a alma humana. Tentar responder essa pergunta, meus queridos, não é uma questão recente. Nos primórdios da igreja cristã, os cristãos já perguntavam sobre isso e tentavam responder de uma forma mais objetiva essas questões, mas, em certo sentido, com uma certa insuficiência. Mesmo que a gente tenha avançado no conhecimento, na exegese, na interpretação bíblica dos textos e tudo mais, ainda é difícil falar sobre esse assunto sem escorregar, podemos falar dessa forma, né? Sem tropeçar numa ou outra ideia, num ou outro pensamento. Até porque, né, eu não sei se quando você tem perguntas assim que são meio complicadas. Eu acho que são perguntas que muitas vezes a criança faz de uma forma inocente, mas que tem uma complexidade muito, muito... Por exemplo, quem criou Deus? Né? Às vezes a criança faz esse tipo de pergunta. E é óbvio que as escrituras têm resposta para isso. Né? Assim também, essa questão que envolve a alma do indivíduo. De onde veio, qual é a origem. E essa aula é uma aula para a gente conversar um pouco sobre este assunto e não vamos ficar nesse assunto. Tá? Existem 3 correntes que tentam responder de uma forma, da melhor forma, essa pergunta, né? De onde veio a alma? A origem da alma. Primeiro, tem uma teoria que não é tão recente, mas ela praticamente não é considerada. Né? E a gente vai falar apenas com uma situação de informar você, informar a você, né, que ela existe, né, essa teoria existe, e que, caso você se depare com alguém conversando sobre isso ou defendendo isso, você pode se manifestar. Né? Então, a primeira corrente, a primeira teoria que tenta explicar, ou que busca explicar, ou responder sobre a origem da alma, né, é a do pré-existencialismo. Pré-existencialismo. Então, por aí você já tem uma ideia do que vem. Né? Alguém
quer tentar aí responder aí essa, ou pelo menos dizer, olha, é pré-existencialismo, eu acho que é. Alguém aí quer se aventurar? Não me arrisco. Ah, vamos pegar a etimologia, vamos pegar a palavra e vamos tentar explicar através dela. Que tal? Alguém aí não quer se desafiar a trazer uma ideia sobre isso? 1 João, no princípio era o verbo. Boa noite. Não, eu acho assim que Interessante. a palavra da ideia de que a alma já existia antes de Deus criar o homem, já existiam as almas em algum lugar. A ideia que me deu a palavra pré-existencialista. Exatamente. Oi, tem mais alguém aí querendo falar? É dentro dessa linha mesmo, né? Tá? Então, para os defensores dessa ideia, então essa palavra, ela já traz uma ideia bem interessante sobre o que eles pensam, né? Para os defensores dessa teoria, que é a teoria da pré-existência, né? Ou seja, que diz que as almas dos homens já existiam em um estado anterior, né? E qualquer deficiência moral que demonstrasse nesse estado teria grande implicação na vida material dessa alma, né? Então, vejam, se você está entendendo bem o que a gente está dizendo aqui, né, e você já estudou um pouquinho mais sobre as correntes religiosas no mundo, né, traz uma ideia de espiritismo, de panteísmo. Todo mundo entende isso, né? Pois não. Quer dizer que essas almas, se fossem dessa maneira, já teriam a personalidade delas, que seriam trazidas para o homem quando ela encarnasse? Seria isso? Pois é. Eu nunca ouvi falar nunca estudei nada sobre isso. Se a gente parte da ideia de que a alma é o homem que existe em mim, né? Então, em tese, né, vamos chegar à conclusão que existem esses, vamos dizer assim, o homem pré-existente, vamos falar assim, né, no certo sentido, tá? Então, essa ideia não é nova, né? Orígenes, por exemplo, ele defendia isso. Orígenes lá do século II, século III, alguma coisa assim, né? E, na verdade, ela deriva, né, da própria filosofia grega, que adotava esse ponto de vista, por exemplo, como Platão, Filo, e ela se encontra, ela se apresenta dessa maneira, né, por razões diferentes, né? Platão, por exemplo, tinha em mente explicar que a alma ela possuía informações e conhecimentos não derivados dos sentidos. A gente viu que o homem é constituído de uma parte imaterial, né? Se a gente se alinhar, parece que se a gente alinhar a questão tricotômica, nós vamos encontrar a alma e o espírito, ou então nós entendemos a alma como sendo o contexto geral, tanto as afirmações de espírito e alma são intercambiáveis, e então a gente conclui que essa parte imaterial, na ideia que nós tivemos lá, conversando um pouco mais sobre isso na aula passada, né? A parte material ela tem essa capacidade de raciocinar, de pensar, de se emocionar, entre outras coisas, né? Então, Platão tinha em mente explicar que a alma, né, possui informações e conhecimentos que não são derivados dos sentidos. Já Filo, ele, na verdade, a ideia dele era compreender, né, a prisão de sua vida. O que era a prisão da vida dele? O que é que ele entendia como prisão da vida dele? O próprio corpo, né? E esses pensamentos de Platão e de Filo, por exemplo, influenciaram Orígenes, né, que tentou explicar a disparidade de condições em que os homens entram no mundo, né? Por que os homens são diferentes, né? Então, nós vamos encontrar essas formas modernas desse pensamento, lá daquela época, né? Por exemplo, Immanuel Kant, né, que era um filósofo. Para eles, por exemplo, essa variação, essa depravação da vontade ou a falha moral, né,
só pode ser real a partir de um ato pessoal de autodeterminação em um estado anterior da vida material. Então, por isso, essa linha de pensamento, né, ela está aqui, né, num certo sentido, trazendo essas ideias embutidas nela. Então, todos os homens que vivem materialmente, tá, têm suas definições finais determinadas por esse ato pré-temporal, ou seja, lá atrás, né, já. Então, é uma coisa meio maluca, desculpe eu falar usando essa expressão aqui, tá? Por quê? Porque tem sérias objeções a esse tipo de teoria, ou a essa teoria, tá? Primeiramente, nós podemos dizer que essa corrente ideológica, por exemplo, ela não tem bases bíblicas e muito menos filosóficas consistentes. Nós não encontramos nas escrituras, por exemplo, nenhum indicativo da pré-existência da alma, tá? Ou das almas humanas. Tá? Uma outra objeção a esse tipo de pensamento é que esse pensamento tem origem na visão simplesmente dualista, dicotômica entre matéria e espírito, né? Que era ensinado na filosofia pagã. Lembra que eu falei do mito de Fedro? Na aula anterior, acho que foi a aula anterior, né? Então, esse pensamento ele é a questão que envolve a nobreza do espírito ou da alma e a pobreza e a depravação do corpo. Então, os gregos eles eram prodigiosos nesse tipo de pensamento e abarcavam essa filosofia para justificar, por exemplo, a sua atitude em relação ao corpo, né? Por isso, eles se entregavam a todo tipo de paixões que o homem, na sua estrutura carnal, pode obter. Uma outra objeção a essa teoria da origem da alma é a seguinte: se a alma ela é pré-existente, se ela já existe, né, e apenas um ato consciente da autodeterminação poderia explicar as deficiências morais do homem, a pergunta veja se você consegue atinar. Como é que a gente não tem lembrança desse estágio? Como é que a gente não se lembra disso? Então, é uma questão meio complicada, né? Se ela é pré-existente, e aí um ato consciente de autodeterminação pode explicar essas deficiências morais do homem, né? Como é que a gente não tem lembrança disso? Então, esse é um outro ponto importante para a gente pensar como um fator objetor dessa teoria. Uma outra questão que a gente pode levantar também de objeção a essa ideia ou a essa teoria da pré-existência é que se a alma é pré-existente, mas não é consciente da sua existência, nem pessoal, para tomar decisões, então nós podemos dizer que ela deixa de explicar as próprias deficiências morais do homem. Essa é uma conclusão que o teólogo chamado Strong traz, fazendo uma crítica a essa teoria da pré-existência. Tá? E também, né, do ponto de vista da matéria, no sentido de referências, tá? Essa ideia, essa teoria, tá, não tem consistência, porque não existe nada que fundamente de forma escriturística essa ideia. E tem uma outra coisa que a gente precisa entender. Essa teoria da pré-existência também conflita com a perspectiva bíblica sobre a punição eterna, né?
nós temos uma ideia muito clara sobre a punição, né? A punição eterna. Então, essa ideia da pré-existência é um tanto quanto uma ilação, né, que a gente traz aqui para que, como um informe acadêmico. Tá? Então, apesar de ter defensores, mas não é a profusão de teólogos, a profusão de estudiosos das Escrituras que se alinham a essa teoria da pré-existência ou do pré-existencialismo. Tá? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Pois não. Eu achei interessante, né, que o senhor falou se já pré-existia, como é que a gente não tem alguma lembrança, nada, né, dessa pré-existência? Achei interessante. Uhum. Verdade. Então, Odaelson. Irmão, eu lembro muito, assim, quando o pastor Bill, ele nos dizia assim, olha, como você falou, da lembrança, né, da lembrança. Uhum. Nós vamos ser transformados. Ele diz, eu quero estar lá na porta, na entrada do céu, e chegando de um por um. Aí depois ficar imaginando assim, mas de que forma, né? Porque se Deus vai nos limpar nossa mente, nós não vai ter essa lembrança de quem era, no caso daqui, né? Assim, eu entendo dessa forma, né? E a nossa existência, eu sempre fico meditando, a nossa existência, assim, ela é uma passagem relâmpaga, que eu posso dizer assim. Uhum. Eu digo que se a gente for parado nesse momento e meditar 2005, 2000, né? Então a gente imaginava 2020 longo. Hoje nós estamos vivendo 2022, ou seja, é um nada. Eu creio que basicamente essa é a nossa existência aqui presente no dia de hoje. Interessante, interessante. Mais alguém? Alguém aí quer contribuir com essa nossa conversa? Eu, Ivaldo, é a Cacau, Nova União. A gente olhando, né, que você falou dessa pré-existência, né, e quando a gente volta para as coisas do mundo, assim, que eu também até já vivi isso, de ficar procurando no horóscopo, o que o meu signo quer dizer. Hoje as minhas filhas perguntam, mamãe, que signo eu sou? Isso não importa para a gente. Quem você já foi no passado, tudo isso. Então, a gente vê uma ilusão, né? Como fala na Bíblia, é mesmo uma fantasia, né? Eu esqueci como é que dá o nome. E é para tirar o nosso tempo que a gente tem de viver para Deus, ficar buscando coisas que não existem. Então, tudo existe, tudo foi criado, né? Conforme Deus, tudo foi criado conforme Deus planejou. Mas se a gente não prestar atenção, as coisas roubam muito a nossa atenção, se a gente não tiver estudando, se a gente não estiver se alimentando, né? Eu estava lembrando agora como eu ficava perdendo tempo buscando essas coisas. O que o meu horóscopo quer dizer hoje? Como vai ser meu ano? E a gente parava, não acontecia nada, e a gente acreditava. Eu acreditava nisso, ficava meditando, e a pré-existência, né? E coisas que a gente esquece até das coisas que viveu há 10 anos atrás, e lembrar de coisas imaginar que a gente viveu, né? Isso tudo é uma ilusão para tirar a nossa atenção, né, das coisas que realmente Deus nos criou para fazer. O importante aqui é dizer também, né, que essa ideia da teoria do presidencialismo, na verdade, que diz que as pessoas existem no céu muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães, né, e que depois Deus traz a terra, a alma, né, a terra, unindo-a no corpo do bebê, né, enquanto ele se desenvolve no útero.
Então, essa tese, na verdade, como eu disse, não tem um apoio teológico consistente. Interessante, nem entre os católicos. Tá? Isso é aceitável, muito menos com os protestantes. Tá? Na verdade, se aproxima perigosamente das ideias de reencarnação que são encontradas, por exemplo, nas religiões orientais. Né? E, obviamente, nas teorias, nas ideias espíritas, por exemplo, que a gente tem mais afinidade aqui. Né? Essa ideia de sucessivos processos de adquirir entidades imateriais, né? Para que, enfim, né? Seja evoluído. Né? As religiões orientais, elas têm muito disso. Tá? Então, essa ideia do pré-existencialismo se alinha muito dentro desse contexto, certo? E a Bíblia não dá sustentação para isso. Né? Antes da concepção, no ventre das nossas mães, simplesmente nós não existíamos. Não éramos. Né? É óbvio que Deus, que sabe o futuro, né? Ele prescuta, como se diz, como diz a própria Bíblia, né? O futuro, e sabe que existiremos, né? Mas não é, né? É bem diferente de afirmar que nós já existíamos num tempo anterior. Tá? Então, essa ideia tende a nos fazer encarar a vida presente como uma transição, transicional ou um pouco importante. Né? Lembro dos gregos, né, na valorização da vida, né? E nos faz pensar que a vida no corpo é menos desejável. Né? E, obviamente, a geração e a criação dos filhos também menos importante. Né? Então, é muito interessante a gente poder fazer essas conexões, tá? Sobre essas ideias que muitas vezes aparecem, parecem ser interessantes, né? E depois a gente chega à conclusão que, na verdade, não tem nada a ver com o que as escrituras mostram. Né? Bem, uma segunda teoria, né, ela é chamada de o traducionismo ou traducianismo, como termo. Normalmente a maioria é utilizada como traducionismo, mas você vai encontrar também a expressão traducianismo. Né? Muito também é uma teoria muito interessante, né? Tem argumentos que não são descartáveis, né? Mas essa ideia, o traducionismo, ele responde a essa pergunta da origem, né? Tanto na perspectiva bíblica quanto na perspectiva filosófica. Tá? Essas considerações trazidas pelo traducionismo ou traducionismo, elas encontram uma forte evidência na literatura bíblica. Tá? Agora, é válido demonstrar, tá, que o traducionismo é uma opção que se encontra na história da igreja. Tá? Nós vamos ver isso também com a outra corrente. Tá? O traducionismo, ele afirma que a raça humana foi criada imediatamente em Adão e, com relação tanto ao corpo como à alma, propagou-se a partir dele por geração natural, e todas as almas, desde Adão, são apenas mediatamente criadas por Deus. Ou seja, né, que é o sustentador das leis da propagação que foram originariamente estabelecidas pelo próprio Deus. Certo? Então, o Strong, ele é um defensor dessa ideia. Né? Ele se alinha a essa teoria, né? A esse entendimento da origem da alma. Tá? Agora, é interessante também dizer aqui e esclarecer essa expressão que elas são mediatas ou mediatas por Deus, ou seja, elas se aparecem através de uma ação de terceiros em relação
àquilo que Deus, obviamente, originariamente faria ou faz. Ou seja, a alma tem origem a partir do momento da concepção, em um processo natural, e são transmitidas de pais para filho. Ou seja, a alma, na verdade, ela é o produto da ação do próprio homem, que gera uma nova alma. Deu para entender? E aí nós vamos encontrar alguns nomes conhecidos, né? Como Lutero, Charles Bryer, entre outros, Hopkins, né? E, obviamente, tem vários fatores, né, sobre isso. O Gruden, no seu livro de teologia sistemática, ele diz que ao tradicionalismo pode-se argumentar que Deus criou o homem à sua própria imagem, lá Gênesis capítulo 1, versículo 27, que nós temos, e que essa semelhança abarca a incrível capacidade, segundo, né, aí ele coloca entre aspas, criar outros seres humanos como nós. Portanto, assim como todos os animais, vou ler Gruden aqui, e plantas geram descendentes segundo, entre aspas, segundo a sua espécie, né, Gênesis 1:24, também Adão e Eva foram capazes de gerar filhos semelhantes a si e com uma natureza espiritual além do corpo físico. Estão entendendo? Essa é a linha de argumentação que os traducionistas se utilizam. Tá? Deu para entender isso? Tá? Então, isso implicaria que os espíritos ou as almas dos filhos de Adão e Eva derivaram do próprio casal. Está entendendo? Por isso a palavra tradução. Se a gente for usar, poderíamos usar uma palavra também de tradição, mas tradução é isso mesmo, é uma transmissão da natureza completa do homem, tanto o corpo como a parte material do homem, que são transmitidos pelo próprio homem. Certo? Essa é uma questão importante de entender. Tá? Então, segundo esses defensores, tá? As escrituras às vezes falam que os descendentes, de algum modo, se encontram presentes no corpo de alguém de uma geração lá atrás. Certo? Por exemplo, é utilizado o texto de Hebreus, tá? Capítulo 7, versículo 10, que fala que Levi pagou lá, fez uma oferta para Melquisedeque, né, na pessoa de Abraão, lembram? Deu para entender? Então, o tradicionalismo poderia explicar, por exemplo, como os pecados dos pais passam aos filhos, sem que Deus se torne diretamente responsável pela criação de uma alma pecaminosa ou dotada de uma inclinação que a leve a pecar. Esse é um ponto muito interessante para a gente pensar. Tá? Ok? Então, assim, vamos voltar aqui. Tá? Ele afirma que a raça humana foi criada imediatamente em Adão e com relação tanto ao corpo como à alma, propagou-se, né, a partir da geração dele, de uma forma natural, e todas as almas desde Adão são apenas mediatamente, ou seja, tá? Deus utiliza-se de terceiros para que essa alma surja no cenário da pessoa. Tá? Ok? Esse é um ponto para pensar. Tá? E aí, obviamente, como eu já disse, já pegamos algumas referências, certo? Para, vamos dizer, explicar, né, de uma certa maneira, a transmissão, por exemplo, da depravação moral e espiritual que o assunto da alma, que é assunto da alma, por exemplo, não do corpo. Tá? Agora, existem objeções sobre isso, e são objeções bem realmente sérias, certo? Tá? Por exemplo, eu vou trazer apenas dois. Certo? Primeiro, só Deus age mediadamente em relação à sua obra criativa. Desculpe, estou fazendo uma informação, não é? É uma pergunta. Se só Deus age
mediadamente, ou seja, né, utilizando-se de outros elementos em relação à sua obra criativa após a criação, que será, então, a regeneração. Entenderam? Então, a regeneração é um mistério e não consegue se encaixar dentro dessa ideia da alma sendo transmitida ou gerada por transmissão pelos pais. Tá? Uma outra coisa que Berkhoff, na sua teologia sistemática, fala sobre isso, né, que essa teoria do traducionismo ela leva a dificuldades insuperáveis em relação à cristologia, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se em Adão a natureza pecou globalmente, e esse pecado foi, portanto, o verdadeiro pecado de cada parte dessa natureza, não se pode fugir à conclusão de que a natureza humana de Cristo também foi pecadora e culpada. Porque teria pecado de fato onde? Lá em Adão. Perceberam? A pegadinha aqui, o problema do traducionismo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Hein? Valdo. O negócio tá tão complexo que tá deixando baralhado a mente. Salim. Oi. É muito interessante o que você está explicando, isso é muito legal mesmo. Eu estava nesse mesmo pensamento a qual você colocou agora, né, no sentido assim, eu estava aqui pensando na questão que você falou, que surgiu a raça humana de Adão, né, dando apropriação à criação, né, como Deus disse lá, crescer e multiplicar, né, toda aquela questão. Mas é interessante esse último ponto que você colocou, muito legal mesmo, mostrando, eu estava pensando aqui no sentido que você colocou de Jesus, né, no sentido assim, e Jesus nessa situação aqui, né, mas eu estava pensando que o que foi gerado em Jesus não foi do homem, foi do Espírito Santo, né, e por isso que a gente vê que todos que nasceram de Adão nasceram com pecado, né? E aí vem Cristo, na sua essência, né? Nos dá essa liberdade no sentido de olharmos para Ele e vermos que nós temos nós somos justificados nele, né? Devido ao nosso pecado. Não sei se a minha linha de pensamento. A questão toda do tradicionalismo é exatamente essa implicação séria a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Porque se, de fato, certo, a Constituição remete a Adão no sentido efetivo da coisa, certo? Nós vamos chegar à conclusão que Jesus tem uma implicação muito complicada aí. Né? Porque Jesus é humano. Aí alguns argumentam assim, mas Jesus foi criado de uma natureza, como uma natureza humana especial. Mas se Jesus foi criado com uma natureza humana especial, né, ele não pode salvar o humano normal, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ele veio à semelhança, né, de homem para poder resgatar esse homem que estava morto ou condenado. Tá? Então, são essas algumas das pegadinhas que essa ideia traz, né? Que essa teoria traz, apesar de ter gente, né? Apesar de que explica de alguma forma, de alguma forma, essa questão que envolve a transmissão da depravação moral e espiritual, né? Que é assunto da alma e não do corpo. Tá? A gente tem que reconhecer isso, né? Mas, né, o tradicionalismo traz esses percalços, né? Agora, tem também, obviamente, até mesmo aplicações a respeito do aborto, né? O tema do aborto em relação a isso, né? Então, porque
né? Porque a Bíblia diz Davi, lá no Salmo 51, ele fala sobre isso, né? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, né? Eis que te compraze na verdade, no íntimo, diz o versículo 6, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Olha só que coisa linda, né? Então, existem ramificações com relação a essa questão de eu tomo uma decisão sobre a vida de alguém que eu estou transmitindo, né, a própria essência da natureza. Né? Então, tem alguma complexidade muito grande aqui. Né? Bem, algum outro ponto, alguma outra questão para a gente, né, pensar sobre isso? Tá? Então, vamos encontrar um pouco mais de observações sobre isso. Né? A gente tem, dentro dessas teorias, obviamente, né, os tradicionistas, né, que negam, por um lado, poderia ter um outro ponto importante que a gente pode trazer aqui para nós, hoje, né, o fato de que os que defendem o tradicionismo, certo? O que está implícito nesse termo, né, claro, pela própria significação da palavra. Os tradicionistas, por exemplo, dizem assim, eles negam que a alma seja criada, né, e, por outro lado, afirmam que ela é produzida, né, pela lei da geração, sendo tão verdadeiramente derivada dos pais como é o corpo. Né? Ou seja, o homem inteiro, alma e corpo, é gerado. Né? O homem inteiro deriva de substâncias, então, de seus progenitores, voltando aclarando essa questão. Certo? E aí, a gente chega ao ponto que eu creio que nós podemos argumentar de uma forma bem interessante para dizer, né, que o criacionismo tem uma resposta interessante e que traz argumentos bíblicos que parecem que abordam essa questão, oferecendo uma sustentação mais forte em favor dessa teoria do criacionismo. Então, o criacionismo é a terceira teoria, né, sobre a origem da alma que se apresenta no contexto teológico do cristianismo. Né? Então, a teoria criacionista afirma que Deus cria diariamente, ou cria constantemente almas para acoplar em corpos que estão sendo gerados. Né? Vejam, ele está dizendo que a alma não é pré-existente, certo? Mas que ele, Deus, cria e as coloca nas almas, né? E as coloca nos corpos daqueles que estão sendo gerados. Né? Essa teoria busca responder essa pergunta de uma perspectiva também filosófica, mas com uma fundamentação bíblica. Né? Nós vamos encontrar teólogos que defendem essa linha, como Berkhoff, Hodge, né, entre outros. O Gruden também se alinha nessa questão. Tá? Ok? Então, Berkhoff e Hodge, por exemplo, têm um pensamento muito semelhante. Né? Eles dizem o seguinte, cada alma, individualmente, deve ser considerada como uma imediata. Veja, enquanto a gente estava usando a expressão lá do tradicionalismo de mediato, ou seja, é algo que é mediado, ou seja, né, que não há uma ação direta de Deus nesse processo criativo. Aqui, né, os defensores do criacionismo, ou do criacionismo da alma, preste bem atenção para a gente não misturar com o criacionismo, aquele princípio básico da criação do homem, tá? O criacionismo da alma é considerada como a alma, né, ela é individualmente considerada como uma imediata criação de Deus, algo que é direto de Deus. Deus é que faz isso. Devendo essa origem
ou a origem dessa alma, né, ser um ato criador direto, né, cuja ocasião não se pode determinar com uma precisão cirúrgica. Né? Então, Deus cria a alma, né, e a coloca nos corpos daqueles que estão sendo gerados. Tá? Entenderam essa parte? Existem argumentos bíblicos bem interessantes a favor dessa ideia, certo? Mas nós vamos esgotar basicamente 3 grandes argumentos. Certo? Primeiro, né, a primeira coisa que a gente precisa entender, esse argumento, por exemplo, na Hodge, ele diz assim, ele é mais consistente com as descrições prevalecentes nas Escrituras. Né? No relato original da criação, há marcante distinção entre corpo e alma. Lembra do relato da criação? Agora nós vamos voltar para a criação, aquela que nós já estudamos lá atrás. Né? Que Deus fez o homem, lembra? Lembra de Bara e... até esqueci a outra expressão, né? Do hebraico. Tá? Deus fez o homem. Né? E depois ele o que fez? Vamos lá, gente. Recuperando as ideias das aulas anteriores. O que Deus fez? Soprou o Espírito, né? Exatamente. Então ele soprou e o homem passou a ser uma alma vivente, diz lá em Gênesis 1, 27. Né? Então, aqui nós podemos dizer assim, aquilo que procede da terra é da terra. Ou seja, o corpo, vamos pegar aqui, né? E aquilo que procede de Deus, a alma, né? É de Deus. Né? Então, a gente percebe que no ato criativo de Deus há uma distinção, né, entre corpo e alma. Certo? E essa distinção, num certo sentido, ela permanece ao longo da Bíblia. Ela se mostra assim. Tá? Nós vimos isso da semana passada, quando nós começamos a nessa questão da argumentação para definir sobre o homem e a sua natureza, nós entendemos que ele é uma unidade constituída de uma unidade material e uma instância imaterial, que nós denominamos, que a Bíblia ora denomina alma, ora denomina espírito, ou para os tricotomistas, certo? Que é constituído de espírito e alma. Entendeu? Não estou querendo alinhar nada aqui nesse momento. Tá? Então, essa distinção de uma parte material e uma parte imaterial, ela é corrente nas Escrituras. Tá? E corpo e alma não são simplesmente representados como substância diferente, mas também como origens diferentes. Tá? E no final diz que o corpo volta ao pó, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Tá? Uma das argumentações que os traducionistas falam sobre essa questão da alma, como sendo traduzida, ou seja, transmitida por parte do elemento criado, né, é o fato de que, por exemplo, Eva, né, a Bíblia não diz que Deus soprou a alma em Eva, não é isso? Então, ele parte do princípio de que Eva herdou de Adão essa alma. Tá? Vejam bem. Né? Mas a Bíblia também não diz que Deus não fez isso. Portanto, não tem como determinar esse tipo de coisa. Entenderam? Não podemos afirmar, necessariamente, certo? Que Eva herdou a alma da geração de Adão. Né? Só porque Deus não disse exatamente como é que ela passou a ser uma alma vivente. Compreenderam? Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Ok? Então, nós podemos ver, por exemplo, algumas declarações importantes sobre essa ideia da origem da alma defendida pelo criacionismo, ou seja, por essa teoria do criacionismo. Tá? Então, primeira coisa, na criação é demonstrada, como já disse, que existe a diferença entre corpo e alma. E lá em Zacarias, por exemplo, tá?
no capítulo 12, quem puder aí pode abrir e ler, versículo 1, tá? Dê uma lida aí, por favor. Alguém achou? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Dentro dele quem? O espírito do homem. Dentro de quem? Do homem. Do próprio homem, exatamente. Né? Então, o espírito formou o espírito do homem dentro dele. Né? Olha só, aqui nós podemos entender que essa parte imaterial foi uma prerrogativa divina. Né? Agora, leia, por favor, Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e os espíritos aos que andam nela. Os espíritos aos que andam nela. Né? Então, vejam, né? Deus dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Tá? Outro argumento em favor da teoria do criacionismo, ou seja, que Deus cria a alma, né? E, em algum instante no ato conceptivo ou entre o ato conceptivo e a formação, né, ele coloca a alma da pessoa. Tá? Então, esse é um mistério de Deus que muitas vezes a gente quer entender, né, todas as coisas, e a gente tem que ter tranquilidade em relação a isso. Tá? Um outro texto interessante, certo? Essa linguagem, por exemplo, quase, na verdade, que é essa de Isaías, né, que quase concorda com o relato da criação original, quando é afirmativo, que Deus soprou no homem o fôlego de vida, né, indicando que a alma não é terrena nem material, mas tem a sua origem imediatamente em Deus, certo? É importante que a gente faça essa ressalva aqui, certo? Tá? Por exemplo, em Números, capítulo 16, versículo 22, eu vou ler aqui. Cadê? Diz assim, o texto é assim, tá? Diz que ele é chamado de Deus dos espíritos de toda a carne. Tá? Não sei se você consegue ver lá. Tá? Essa é uma versão da revista corrigida, não é o que aparece na nossa versão. Tá? Qual é a versão Evaldo? Essa é a versão revista e corrigida de Números 16, 22. Diz assim: ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Né? Ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Ele está falando de ser vivente. Certo? Agora, olha só, na versão revista e corrigida, certo? Se você for lá, se você tiver revista corrigida, vou ver aqui a minha onde está. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá? Vamos ver se eu encontro aqui. Olha só o versículo 22 na revista corrigida, diz assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. A gente poderia dizer, então, que ele é o Deus dos corpos de todos os homens, claro. Certo? A relação que a alma mantém, né, com Deus, com o seu Criador, como Deus e Criador, no caso, é muito diferente daquela que o corpo mantém com ele. Estão entendendo? E a gente pode, então, com isso também pegar a ideia de que essa comunicação imaterial, essa parte imaterial, é que faz com que nós possamos nos comunicar com Deus. Ok? Tá? Enfim, aí tem algumas ideias que eu tenho algumas ressalvas, né, sobre isso. Por exemplo, se utilizar do texto lá de Hebreus, capítulo 12, tá? Versículo 9, por exemplo, para falar da relação sobre os pais carnais, né, os pais sanguíneos, né, e fazer uma analogia com o pai espiritual que nós temos. Né?
em função dessa conexão que há entre a alma humana, certo? O lado imaterial do homem, certo? E Deus. Tá? Entenderam? Então, o criacionismo, na verdade, ele tem um condão de, vamos dizer assim, de demonstrar, certo? Ou de fazer com que a alma, vamos dizer assim, e manter una a alma. A alma é indivisível. Tá? E isso é algo que o criacionismo traz. Certo? Ele traz e coloca na pessoa, certo? Algo que não é particionado. Tá? E mais ainda, certo? Um outro argumento em prol do pensamento do criacionismo da alma, certo? De forma imediata por Deus, certo? Em relação a Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo como homem completo. Né? Esse pensamento responde da melhor maneira o fato de que Cristo não participou do pecado. Lembra que a gente falou um pouco agora sobre isso? Né? Se ela é gerada, né, ou herdada, né, porque foi gerada a partir dos progenitores, certo? Então a gente coloca essa situação da cristologia numa situação de xeque, se pensarmos com o traducionismo. Né? Mas aqui, não. Aqui a gente fala de alma criada por Deus. Portanto, certo? A gente dissocia essa ideia de que Cristo, por exemplo, tenha participado do pecado. Tá? É claro que há objeções sobre o criacionismo também, gente. Não vamos negar. Tá? Ok? Mas é importante que a gente entenda, certo? Um outro argumento em favor do criacionismo da alma, certo? É com base na própria natureza da alma. Né? A alma, ela é imaterial, espiritual e ela é indivisível. Tá? O traducionismo nega essa verdade, que é universalmente reconhecida. Tá? Inclusive admitindo a separação, ou a divisão da alma em essência. Tá? Enfim, tá? A igreja, obviamente, na esteira da rejeição à doutrina gnóstica, da emancipação, por exemplo, como inconsistente, né, com a natureza de Deus, né, como espírito, né, ela também rejeitou essa ideia de traducionismo, certo? Uma vez que trabalha essa questão da divisão ou separação da alma. Tá? Uma divisão da essência. Entenderam? Então, essa é uma dificuldade, né, séria de quem trabalha ou quem adota a doutrina, como no latim, ex traduce. Ok? E o terceiro argumento, muito importante, só para reforçar, certo? Em favor do criacionismo, da alma, e contra o traducionismo, né, se deriva da doutrina bíblica, como já dissemos, no tocante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele era mesmo um homem, não vamos negar. Possuía uma natureza humana genuína, um corpo genuíno e uma alma racional. Ele nasceu de uma mulher, não vamos esquecer disso. Tá? Ele nasceu de uma mulher. Ok? Era, no que tange a carne, né, esse corpo que a gente vive, tá? O filho de Davi. Ele, obviamente, descendeu dos pais. E em tudo foi feito um de nós. Porém, como diz a Escritura, sem pecado. Tá? Mas isso a gente pode admitir tanto no traducionismo quanto no criacionismo. É verdade. Né? Mas como nós já observamos aqui, né, existe, né, na teoria do traducionismo, né, uma questão ligada ao que eles chamam de realismo, né, que exige uma conclusão de que a natureza humana de Cristo era culpada e pecaminosa. Se a gente for entrar nessa seara do traducionismo em relação à questão dessa realidade da progenitude da alma, certo? Nós chegaríamos a uma conclusão óbvia,
racional de que Cristo, né, que a natureza humana de Cristo, ela era falha. Tá? Se seguirmos esse raciocínio. Então, é muito importante que a gente compreenda isso. Tá? E aí, a gente pode concluir algumas coisas sobre isso. Né? Por exemplo, tá? Os argumentos, né, são propostos e, obviamente, atrai ambos os lados dessa questão. Né? E aí a gente pode observar, queridos, que nós poderemos resistir de uma forma vigorosa a qualquer doutrina que pressuponha a divisibilidade e, consequentemente, a materialidade da alma humana. Ou que leve à conclusão de que a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo estivesse contaminada com o pecado. Tá? Não nos compete sermos mais sábios do que o que está escrito. Então, nós podemos resistir, confrontar essa ideia com a própria Bíblia. Tá? É importante, tá? Nós podemos até confessar que a geração ou a produção de um novo indivíduo da raça humana é um mistério. Não é verdade? É interessante porque Davi, ele se utiliza disso, né? Ele se utiliza para falar, né? Acho que é Jó, perdão, não, é no Salmo. Tu me teceste no interior, ele chama. Tu me formaste no interior. Né? E ele diz assim, eu te louvo porque tu, de uma forma fantástica, espetacular, tu me criaste. Ele diz, tu me teceste no meu interior, enquanto eu estava lá, né? Na barriga da mãe. É isso que ele diz. Né? Para mostrar essa beleza da criação. Então, a gente pode dizer que a criação é um mistério também. Né? Mas, nós podemos dizer claramente, né, deve-se à transmissão da vida em todas as suas formas, inclusive, incluindo especialmente essa questão que envolve que Deus é capaz de criar, como ele fez no seu próprio ato criativo lá no início. Né? É importante. E também, outra coisa importante dessas conclusões que a gente pode tirar, né? O Gruden, ele diz assim, ele usa o Salmo 127 para argumentar em relação à questão do criacionismo, dizendo, utilizando o versículo 3, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Isso indica que não só a alma, mas também toda a pessoa da criança, incluindo o seu corpo, é uma dádiva de Deus. Então, olhando por esse prisma, né, parece estranho conceber que a mãe e o pai sejam somente eles responsáveis por todos os aspectos da existência do filho. Né? Senão, por que Deus, na sua palavra, usaria expressões como essa? Né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, né? Seu galardão. Olha só. Né? Não é o galardão da mãe, é o galardão de Deus. Né? E isso é muito interessante. E lá no Salmo 139, que nós fiz menção há pouco, Davi diz, tu me teceste no seio da minha mãe. Né? Tu me teceste no seio da minha mãe. Certo? Então, com base nessas passagens, né, é difícil escapar à conclusão de que Deus é quem cria o espírito, o nosso espírito, a nossa alma. Tá? Agora, é óbvio que a gente tem que ser prudente, né, na dedução, né, de conclusões a partir desses dados. Né? É claro que o nosso argumento diz respeito a coisas que a palavra de Deus, mas a gente pode entender também que Deus pode agir por meio de causas secundárias.
Deus muitas vezes produz o resultado que ele pretende por meio das ações dos seres humanos. Isso é verdade. Tá? Então, certamente isso aparece na concepção e na geração de filhos. Né? Mesmo que nós digamos que Deus, de fato, cria as almas para os seres humanos antes que nasçam, veja bem, não estou falando de pré-existência. Tá? Ele cria, certo? Para o ato conceptivo. Tá? Então, mesmo que a gente diga isso, né, é ele, Deus, quem possibilita que as crianças sejam concebidas de homem e mulher, tá? Na concepção. Logo, tá? E aí eu faço uso das palavras de Gruden, né? Nós não podemos cometer o erro, né, de afirmar que o pai e a mãe não têm função na criação do filho. Preste minha atenção. Tá? Então, nós podemos dizer que Deus é o pai espiritual e criador de toda a alma humana, tá? Assim como é o autor ou criador de cada um de nós. Assim mesmo, precisamos afirmar que Deus executa a sua obra criadora por meio do maravilhoso processo da procriação humana. Entenderam? Então, a gente não pode simplesmente descartar, né? Porque Deus, na sua soberania, ele pode agir, né, segundo aquilo que ele fez e que não revelou para nós. Entendeu? Tá? Então, é muito importante que a gente veja isso. Né? Então, é muito importante que a gente diga, né, que é até pretensioso, até mesmo perigoso fazer uma teoria quanto à origem da alma à base de uma doutrina tão fundamental para o sistema cristão como o do pecado original, criticando o tradicionismo. Tá? Então, é importante que a gente faça essas ressalvas. Né? Tá? Uma outra advertência importante que a gente não pode esquecer, né, é que toda teoria, né, a teoria do tradicionismo, por exemplo, ele se fundamenta na pressuposição de que Deus, desde a criação original, só opera através de meios. Tá? Esse é um outro argumento, porque entendem esses adeptos dessa teoria que Deus descansou no sexto dia, Deus descansou no sétimo dia do seu ato criativo, portanto, ele não está mais criando nada. Essa é uma outra pressuposição muito complexa. A gente precisa também atentar para as escrituras, né, e entender. Jesus Cristo mesmo disse, olha, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Né? Deus pode criar ex nihilo hoje? Pode. Porque ele tem poder para isso. Como ele não disse que ele não cria mais nada, né, então nós não podemos argumentar que ele simplesmente parou de criar. Entenderam? Né? Para a gente entender bem isso. Tá? Enfim, tá? São as observações muito importantes para que nós saibamos. Né? Ok? O Gruden diz uma coisa muito interessante no final do seu capítulo, que fala sobre essa questão da essência da natureza humana. Ele diz assim: parece difícil desprezar o testemunho bíblico a favor de que Deus cria ativamente cada alma humana, assim como ele se mostra ativo em todos os elementos da sua criação. Mas simplesmente não temos como saber, com base nas escrituras, até que ponto ele, Deus, permite o uso das causas intermediárias ou secundárias. Portanto, não nos parece proveitoso gastar muito tempo especulando sobre essa questão. João, passaste 1 hora para falar isso e chegar a essa conclusão? Ou a esse conselho? Tem muitas coisas que a gente precisa também entender. E aí a gente entra naquele processo. Certo? Isso é determinante para o processo de salvação do homem? Não necessariamente.
saber exatamente tudo isso é importante para compartilhar o Evangelho? Ele impede, se eu não tiver uma compreensão perfeita disso? Não. Agora, entender isso e buscar esse entendimento é importante para que nós possamos trabalhar melhor algumas questões importantes da vida humana na relação com o pecado, por exemplo, e também com a morte, decorrência do pecado. Tá? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, ter cautela em algumas matérias, né, que nos é aparecido. Então, o Charles Swindoll, no livro deles, ele na verdade, ele fala um pouco sobre isso, né? No livro O Mistério da Vontade de Deus, ele diz assim: o problema de muitos teólogos é que eles querem desvendar o inescrutável, né? A gente tem que ter paciência, né, para que Deus nos dê compreensão do Espírito, para que a gente tenha clareza, né, tá? Então, uma vez que nós não temos tamanha clareza a partir dos relatos bíblicos, certo? Nós não devemos buscar sabedoria além do que, por Deus, já nos foi dado conhecer em sua revelação, ou seja, na sua palavra. Certo? Então, é importante que a gente tenha isso como um referencial para nós aprendermos mais sobre esse assunto. E aí? Algum comentário sobre essa nossa reflexão de hoje? Essa nossa conversa de hoje? Tudo bem interessante, trouxe alguma né? clareza, alguma clareza ou confundiu mais? Diga lá, Nila. Não, no final, assim, a teoria mais aceita é justamente a que eu sempre achei, né, que a gente reproduz o ser humano, mas a alma é dada por Deus, né. Agora, o mais importante de tudo mesmo é a gente entender isso, que por mais que a gente estude, ninguém nunca vai ter autoridade para afirmar coisa alguma, né. Desde a última aquela que aula, as escrituras afirmam, né? justamente, porque uma coisa que desde a última aula me ficou na mente foi esse versículo aqui de 1 Coríntios, né, Paulo, capítulo 13, que Paulo fala: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Versículo 12, porque agora vemos como por este espelho e enigma, mas então, quando estivermos diante de Deus, né, veremos face a face. Então, isso é muito importante, né? A gente pode estudar muito, ter muito conhecimento, como Paulo mesmo tinha, mas a gente nunca vai poder afirmar, né? Isso que é muito importante, que a gente procure conhecer, sim, para não se assustar diante de coisa, mas ter sempre essa humildade de que a gente não tem esse pleno conhecimento, por mais estudioso que seja, né? E mais ainda, Deuteronômio, eu acho, me corrija se eu estiver errado, certo? As coisas descobertas pertencem a vós e vossos filhos, lembram esse texto? Mas aquilo que... Deuteronômio, né? 29, né? Mas as descobertas pertencem a vocês e vossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus, né? E se ele não quis revelar, nós fazemos exercícios, obviamente, e pensamos, né? Porque Deus também nos deu essa capacidade, né? Deus nos deu essa capacidade de abstrair, né? Essa capacidade de poder tirar conclusões de coisas que nós não experimentamos, né? Isso é algo que Deus concedeu a nós, né? Com muita propriedade, diga-se de passagem, né? É bem próprio do ser humano, né? Essa curiosidade eterna é bem própria do ser humano, né? Mas aí o problema é quando muita gente que não busca na palavra a verdade, né? Alguns esclarecimentos, ela acaba, muitas vezes, criando teorias próprias, aí já sai espalhando, e as outras, com a mente fraca, vão aceitando, e aí pronto, começa todo o problema. Diga, Sebastião. Outra pergunta, outro questionamento, outro comentário? Se não, nós vamos terminando por aqui. Eu achei legal que você falasse com relação a que Deus continua criando, né? E é verdade que ele continua criando, porque até a questão a implicação lá que o salmista colocou, né? Que Deus nos teceu, nos tece, né? Não sei de nossa mamãe, né? Então, é uma criação dele que continua criando, né?
Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, né? Adultos, mas depois continua criando, né? Vem dele essas coisas. Com certeza. Aí vem a questão de ser mediato, né? Ou seja, Deus se utiliza de processos secundários para poder fazer aquilo que é vontade dele, certo? Tá? E nesse caso em particular, nós nos alinhamos à ideia de que Deus cria as almas e coloca nos seres humanos no momento da concepção, ou entre um momento da concepção e algum momento da formação do ser humano. Tá? No ventre da mãe, claro.